Meus amigos, início de ano é normalmente oportunidade para que um sem número de prognósticos sejam feitos numa tentativa de se antever o que pode estar esperando a sociedade no transcurso do novo ano que se inicia. Videntes, analistas políticos, econômicos, esportivos, se permitem processos reflexivos que pretendem, de alguma forma, antecipar prognósticos, prospecções, até adivinhação do que pode ser que esteja por ocorrer na sociedade, nos espaços a que ele se refere. De tudo que se leu, se viu, duas considerações parecem caminhar na direção do consenso, o que poderá talvez significar algo que efetivamente possa estar por acontecer. De um lado, a circunstância de que os últimos acontecimentos políticos, jurídicos, construíram um quadro de perda de credibilidade do nosso Pinóquio. A comparação só não é perfeita porque o nosso Pinóquio não viu o seu nariz crescer na medida em que fugia da verdade. Mas esse quadro sugere uma mudança de postura da coletividade. Diversos segmentos que se mostravam ao longo do tempo, de certa forma, acovardados de se manifestarem em contraposição à figura majestática, toda poderosa do nosso Pinóquio, tem começado a se manifestar de forma mais significativa, mais contundente com relação à realidade que reveste a história do personagem. Seus antigos gepetos foram desqualificados, estão com perspectiva de prisão, foram condenados, e uma série de circunstâncias contribuem para que possa se estar experimentando um ponto de inflexão na história política do cidadão. Até mesmo a doença do seu genérico venezuelano parece que contribui de alguma forma para a construção desse quadro. Está havendo uma tentativa, dentro do contexto de que a melhor defesa é o ataque, de que se crie uma perspectiva de reação, seja por parte dos seus apaniguados, seja por parte do próprio interessado, com posturas, com colocações, às vezes quase agressivas, do que seria a ameaça do seu retorno, né? A perspectiva de que ele procure sinalizar que ainda está politicamente vivo. E isso traria como consequência uma tendência de conflito interno dentro do partido, porque a sequência natural dos acontecimentos políticos seria de que a atual líder do processo pretenda se colocar como candidata natural à reeleição. E
seria difícil que se conseguisse vislumbrar uma acomodação nesse processo. De outro lado, as condições internacionais, a conjuntura internacional é adversa, a condução da política macroeconômica pelo governo atual tem se mostrado inadequada, tem sido alvo de críticas bastante significativas e tem sinalizado na direção de que não parece que irá produzir os resultados que alavancariam um aumento de prestígio da reeleição, né, da candidata à reeleição. As últimas pesquisas têm apontado para um apoio significativo da população, mas todos sabemos da volatilidade que essas coisas têm e caso nos próximos tempos a conjuntura econômica se deteriore, haveria uma perda de substância significativa e o que de certa forma poderia estimular o retorno do nosso Pinóquio ao cenário político. Essa realidade pode possibilitar que 2013 seja talvez o início do partido se partindo, né? A vida humana, né? As estruturas humanas, as organizações humanas tendem a ter a sua história muito próxima da realidade da vida do ser humano. Essas estruturas nascem, crescem, tendem a querer crescer mais do que seria possível, seria inteligente, e porque crescem de forma desorganizada, elas acabam se fragmentando e têm a sua vida encerrada ou reduzida no tempo. Eu costumo dizer que o Brasil é suficientemente grande para dificultar, quando não impedir, que politicamente se consiga aparelhar o Estado brasileiro de forma plena. Haverá sempre a tendência, que tem se mostrado real na atual conjuntura, de que no afã, no desespero de crescer, se seja obrigado a incorporar ao universo dos integrantes de um determinado partido político os aventureiros, os incompetentes e os desonestos, o que acaba por determinar que esse grupo se fragilize por si só, construa a sua destruição. E a sensação que se tem, que se gostaria de deixar registrada nesse vídeo, é que pode ser que se esteja assistindo em 2013 o início do esfacelamento do Partido dos Trabalhadores. Os próximos tempos, as circunstâncias que vão construir os cenários futuros irão nos dizer da pertinência ou não dessa reflexão. E a expectativa que se deva ter é de que efetivamente haja uma implosão desse partido, porque o cenário político no Brasil não sinaliza na direção de que haja efetivamente outros segmentos políticos com competência e mesmo com vontade de se contrapor a essa realidade hoje experimentada pela sociedade brasileira. Vamos
aguardar, vamos acompanhar na expectativa de que possa ter sentido esse prognóstico de que se esteja diante da possibilidade de se estar assistindo o início da implosão do Partido dos Trabalhadores.